paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Amém? Eu quero agora dar as boas-vindas a você a essa quarta aula, ao qual nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 16, e a partir do versículo de número 24 ao versículo 28, e cujo tema ao qual nós estamos expondo aqui é como servir a Cristo, não é? E em todas as aulas eu falei a vocês sobre a questão de que não é fácil seguir a Jesus, não é fácil seguir a Cristo da maneira que devemos seguir. E isso está bem detalhado nesse livro aqui, nesse capítulo de Mateus 16, e a partir do versículo 24, nós falamos na primeira aula sobre a questão do convite, né, que Jesus faz para nós, e aí dentro desse convite, Jesus ele engloba algumas, vamos dizer assim, algumas coisas ao qual nós devemos fazer para conquistar a vida eterna, para conseguir a salvação, para conquistar aquilo que nós desejamos aqui na Terra. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria primeiramente de pedir para você que você se inscrevesse no canal, você que ainda não é inscrito, de que você deixasse o seu comentário, que é muito importante para nós. Em nome de Jesus, hoje nós encerramos essa aula em nome de Jesus de como servir a Cristo, e eu tenho certeza que essas aulas que nós ministramos aqui, para quem acompanhou, para quem assistiu, foi uma bênção, foi uma graça de Deus para a vida das pessoas. E se você ainda não acompanhou, se você ainda não assistiu, entra lá no nosso canal, que você vai ver lá, vai estar gravado. Entra no nosso canal, tem acesso aí, o nosso canal é o Marcos-MV Teologia, amém? Então é só você acessar lá o nosso canal, estão os vídeos todos gravados, as aulas passadas estão todas gravadas ali em nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria também de pedir a todos vocês que compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Às vezes você fala para mim assim, Marcos, eu não tenho coragem de pregar o Evangelho, eu não tenho a coragem de pregar a palavra, pois eu tenho vergonha. Então você pode fazer o quê? Você pode pegar esse vídeo e passar para outras pessoas, que isso é uma maneira de você estar pregando e você estar compartilhando o reino com as demais pessoas em nome de Jesus, amém? E nós vamos então continuar expondo esse livro. Você que tem aí um papel, uma caneta, deixa aí do seu lado a palavra de Deus, que é muito importante. Se você ainda não pegou, dá um pause nesse vídeo, vai lá, pegue, porque hoje nós vamos aprender muita coisa boa, muita coisa bacana em nome do Senhor Jesus, amém? Para encerrar vamos dizer assim, essa exposição desse capítulo, nós vamos encerrar com chave de ouro em nome de Jesus, amém? Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, não paga nada se inscrever no canal, só você apertar lá o botão de se inscrever. Você que ainda não curtiu o vídeo também não paga nada, dá uma curtida lá pra gente em nome de Jesus. E você que ainda não comentou, deixa o seu comentário, pois também é muito importante pra gente, amém? Para você não paga nada fazer nada disso, mas para nós é importante porque o YouTube ele vai dar mais alcance pra gente, mais pessoas vão se render à palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, por intermédio da sua vida, por intermédio do seu compartilhamento. Lembrando todos vocês que todos os domingos, às 10 horas da manhã, está tendo a nossa Escola Bíblica Teológica. Amém? Não é uma EBD, Escola Bíblica Dominical, mas é uma Escola Bíblica Teológica, ao qual nós ministramos, em nome de Jesus, a palavra de Deus, expomos aqui a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho muitas pessoas que me encontram, às vezes, né, principalmente na igreja ao qual eu frequento, que fazem parte do nosso canal, e eles vêm para mim e falam, Marcos, olha, eu estou aprendendo muito mesmo da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você também vai aprender muito mais com esses domingos ao qual nós estamos aqui, em nome de Jesus, passando esse estudo, passando essa mensagem para vocês, amém? Lembrando vocês que nós temos a nossa live todas as segundas-feiras às 9h30 da noite, também aqui direto do nosso canal do YouTube, amém? Então, segunda-feira, 9h30 da noite, nós temos aí o compromisso com vocês. Nós estamos ministrando todas as segundas-feiras, nós estamos falando um pouco
sobre a questão da batalha espiritual, amém? Tem sido uma bênção, Deus tem revelado tremendamente a sua palavra para a gente todas as segundas-feiras às 9h30 da noite. E no sábado, às 18 horas, a nossa live é no TikTok, amém? E ali nós vamos estar fazendo culto, nós vamos estar adorando, vamos estar orando, vamos estar falando um pouco da palavra. É 1h10, vamos dizer assim, de reunião, amém? Em nome de Jesus, a única coisa que não vai ter é oferta. Nós não vamos estar pedindo oferta em nome de Jesus, mas vai ser como se fosse um culto em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, amém? Você que quer acessar o nosso canal no TikTok, na descrição do vídeo vai estar aí, em nome de Jesus, para você estar acessando. Você que tem TikTok, ainda que não me segue, vai lá, siga eu no TikTok, e as lives nossas é a partir das 18 horas, todos os sábados, em nome de Jesus. Então, vamos direto ao ponto aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e nós vamos ler novamente a partir do versículo 24, pois nós estamos estudando esses versículos e estudamos praticamente o versículo 24 no primeiro dia, o 25 no segundo, o 26 no terceiro, e agora nós vamos estudar o 27 e o 28 em nome de Jesus, amém? E continuando com o mesmo tema, que é como servir a Cristo, amém? Nós vamos estamos explanando bem esse tema de como servir a Jesus, da maneira que Cristo quer que nós o sirvamos, amém? Então, Mateus capítulo 16 e o versículo 24 vai dizer assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28 diz: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu queria só destacar um ponto, ao qual eu não destaquei nas outras aulas que nós tivemos aqui, mas eu queria destacar um ponto com vocês que eu acho muito importante para que a gente possa entender um pouco mais essa questão de quando Mateus escreveu. Então eu gostaria que você fosse rapidamente comigo lá em Lucas, capítulo 9 de Lucas, em nome de Jesus, e olha o que ele diz a partir do versículo 23, que é o mesmo texto, né, de Mateus, mas com uma visão meio que diferente de Lucas, com um outro tipo de visão. Olha o que ele diz aqui: Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Eu gostaria de fazer um paralelo com vocês aqui, e nós vamos hoje examinar bem o livro de Mateus, né, a partir do versículo 27, e aqui o livro de Lucas, a partir do versículo 26, ao qual tem uma junção entre esses dois versículos, e justamente fala em Mateus que Cristo ele vai vir, não é? E aqui também no versículo 26, justamente de Lucas, Lucas já relata um caso bem um pouco diferente, não é? Da questão de vergonha. Se você se envergonhar de Cristo, se você ter vergonha de Jesus, então o Pai também vai se envergonhar de você. Amém? Então vamos analisar um pouco esses dois versículos, esses dois contextos, para que a gente possa entender melhor o que Cristo está relatando aqui nesses dois versículos, que eu acho que é de suma importância para a nossa vida espiritual com Cristo.
A primeira coisa que você precisa entender que esse capítulo 16, ao qual Cristo acaba começando a falar no versículo 13, sobre a questão da sua identidade, sobre a questão da igreja, sobre a questão da sua segunda vinda, Cristo ele relata algo que é de extrema importância para a nossa vida. Se nós formos analisar o que Jesus ele fala dentro desse contexto de Mateus capítulo 16 e também Lucas capítulo 9, você vai ver que Jesus nos ensina de como realmente nós devemos ter atitudes para servir a Ele, para seguir a Ele. Eu disse no vídeo anterior justamente o quê? Que Cristo ele veio para que nós pudéssemos ver e entender o seu propósito aqui na Terra. E o propósito de Jesus, ele não é trazer cura ou libertação para a vida da pessoa. O propósito principal de Cristo é justamente trazer o reino de Deus, amém? O reino de Deus para as pessoas, trazer o verdadeiro conhecimento do Pai, amém? Então, quando você pega esse livro de Mateus, capítulo 16, você vai ver que Cristo ele relata muito sobre a questão da salvação. É um dos textos que mais ilustra de o que devemos fazer para poder alcançar o reino de Deus, amém? O reino do Senhor. Olha só que maravilha, que bênção, porque Deus ele mostra primeiro o seguinte, primeiro Jesus, como eu disse a todos vocês, tanto no versículo de Mateus capítulo 16, como aqui no versículo de número 23 de Lucas capítulo 9, ele faz um convite, como nós falamos na primeira aula. O convite que Cristo faz a nós para o seguir. Amém? Então olha só, para que você possa seguir a Cristo, você primeiro precisa, vamos dizer assim, aceitá-lo, recebê-lo, aceitar esse convite. Amém? Se você pega em Mateus capítulo 11, você quer ver? Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 28, Jesus ele vai deixar algo muito importante para você entender a questão do convite que Deus faz para a humanidade. Eu disse também nas aulas passadas que Jesus ele não é aquele que invade a pessoa, mas ele bate na porta pedindo para que a pessoa dê acesso a ele, para que ele possa governar a sua vida. Então em Mateus 11, versículo 28, ele vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, olha só, Jesus ele faz um convite aqui a todos nós que está com grandes problemas, com grandes dificuldades. Amém? Então, você que passa por um problema, por uma dificuldade, Jesus convida você a vir a Ele, a aceitá-lo, a recebê-lo. Amém? A Bíblia fala que você deve primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode ter certeza que quando você busca o Senhor, quando você busca primeiramente a Deus, Deus se faz presente em nossa vida. E aí quando Ele se faz presente em nossa vida, isso significa que Ele dá para nós o alívio do nosso fardo, o alívio da nossa carga, e Ele nos acompanha até o fim da nossa vida. Então, o convite que Jesus faz justamente é para a questão da salvação, para que você possa alcançar o reino de Deus. Esse era o plano e o propósito principal da mensagem de Jesus. Amém? Essa era as boas novas, o evangelho, a nova palavra que estava sendo ministrada em Israel. Porque o povo de Israel estava acostumado com a questão da Torá. Amém? Então a Torá, ela dizia algo bem diferente do que Cristo nos informa. Na Torá, você entendia que as pessoas deviam, para receber o perdão dos seus pecados, deviam praticar o sacrifício de animais. Já na graça do Senhor, já quando a vinda de Cristo veio aqui na terra, Jesus ensina você que não precisa mais ter a prática de sacrifício de animais, mas o que você deve fazer é sacrificar a tua carne todos os dias. Amém? É sacrificar a tua vida todos os dias. Por isso que lá em Mateus, capítulo 16, o versículo de número 24, ele vai falar assim: renuncie-se a si mesmo. Então você deve renunciar a sua carne todos os dias. Amém? Todos os dias você deve negar a si mesmo, negar os prazeres que a carne
traz para você. Então, olha só, para você servir a Jesus, para você seguir a Cristo, você não pode mais estar praticando as obras da carne. Aquilo que a carne faz com que que leve você a cometer o pecado. Olha só como que é interessante se nós pararmos para analisar. Todos nós somos pecadores, todos. A Bíblia fala que todos pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Nós todos, se fosse parar para analisar, quem deveria estar na cruz do Calvário seria nós mesmos, amém? Porque os erros que nós herdamos, né, de Gênesis capítulo 3, está acarretado, está entrelado, está arraizado dentro da nossa carne. Então, quando você nasce, você já nasce com um corpo pecaminoso, amém? Você já nasce com um corpo de pecado. Mas então, como que eu alcanço a salvação? Amém? Como que eu consigo alcançar a salvação? Então, quando Cristo vem à Terra, Ele mostra para você que, por mais que você esteja com o teu corpo em pecado, você consegue a salvação por intermédio da sua graça, da graça de Deus para com a humanidade. Amém? Por isso que Ele chega ali em Mateus capítulo 16 e Ele vai falar, renuncie-se a si mesmo. E aqui em Lucas capítulo 9, Ele vai falar, negue-se a si mesmo. Ou seja, você pode estar em um corpo de pecado, mas a diferença é que quando você recebe a Cristo, você não comete aquilo que a carne faz você cometer, que é o pecado. Então você pode estar num corpo de pecado, mas você não tem uma vida de pecado. Quando você recebe a Jesus, quando você se arrepende a Cristo, Ele nos mostra que o nosso corpo é um corpo de pecado, mas a nossa vida, ela não é mais uma vida de pecado. O próprio apóstolo Paulo vai falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Mas e se eu pecar, se eu errar no decorrer da minha caminhada com Deus? E aí a Bíblia fala o quê? Quando você erra, quando você peca, você vem a Cristo, se arrepende, amém? E o arrependimento que Cristo fala é justamente essa renúncia. Amém? O arrependimento que Jesus nos mostra para que nós possamos alcançar a bênção de Deus é justamente essa renúncia. Você olha para dentro de você e você vê, opa, eu cometi a obra da carne. Amém? A carne em mim falou mais alto. Então você dobra os seus joelhos e você, em oração, você chega para Deus e fala, Deus, me perdoa do fundo do meu coração. Amém? E isso não é mérito nosso, amém? Porque se fosse por nós mesmos, nós nunca que reconheceríamos que havíamos pecado. Por quê? Porque nós já estávamos acostumados, quando estávamos no mundo, quando não tínhamos uma vida com Deus, estávamos acostumados a pecar, amém? Então, para nós mesmos, se fosse para nós mesmos reconhecer os nossos erros, isso não seria possível, porque a carne não permitiria. Mas então, como que eu consigo alcançar o arrependimento? Porque o Espírito Santo de Deus faz você reconhecer que aquilo que você cometeu foi um erro gravíssimo e você precisa se arrepender. Bem? Então olha só que bênção. Quando isso é renúncia, é você dar ouvidos à voz de Deus, é você dar ouvidos ao Espírito Santo, é você crer que o que o Espírito Santo está mostrando para você é uma realidade. Amém? E aí nós falamos um pouco na aula passada no versículo 26, que fala justamente assim, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que Cristo quis dizer com isso? Cristo quis enfatizar a importância que devemos dar para a nossa alma, amém? Para aquilo que está dentro de nós. O próprio Jesus ele vai mostrar para os seus discípulos após o jardim de Getsemane, né? Quando ele estava lá no jardim de Getsemane, ao qual ele levou 3 discípulos com ele, que era Pedro, Tiago e João. E olha só como é interessante, ele vira para os 3 e fala assim, ó, vigiai e orai para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que quer dizer o espírito? O espírito significa o fôlego de Deus, a vida que Deus nos deu. Amém? Nós podemos dizer que essa vida que flui dentro de nós é que faz funcionar todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso corpo, que faz a gente andar. Amém? Esse é o Espírito.
Amém? Isso é o que nos traz a vida. Então, esse Espírito, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que sai de dentro de Deus. Então, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, porque você saiu de dentro de Deus. Então, a vida estava com Deus, e quando Deus faz aquele boneco de barro, não é? Ele assopra nas narinas do homem, e o homem se torna alma vivente, ou seja, o homem se torna uma alma inteligente, um espírito com pensamento, um espírito com intelecto, um espírito que sabe discernir as coisas que são boas e que são ruins. Então, esse foi o presente que Cristo nos deu. Então, a importância que nós temos que dar para a nossa alma é essa, justamente porque o que vai subir aos céus é justamente o nosso espírito e a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso intelecto, é isso que vai estar subindo ao céu. Amém? E agora nós entramos justamente no versículo de número 27, ao qual Cristo fala mais uma vez, não é? Porque ele já havia dito isso no capítulo 16, vamos lá voltar em Mateus 16, ele já havia dito isso a partir do versículo, vamos dizer assim, a partir do versículo 20, que ele diz assim: então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Então você vê que nesse capítulo existem dois padrões. O primeiro padrão que Jesus passa aos discípulos é a partir do versículo de número 21, né, ao versículo 23. Cristo ele mostra aos discípulos que ele haveria de ir para Jerusalém para poder morrer e ressuscitar no terceiro dia. Amém? Então isso é o que acontece aqui nesse texto. Então o primeiro parâmetro que Cristo mostra é o seguinte: olha, eu preciso morrer. Por que eu preciso morrer? Lá em João vai falar que se Jesus não morresse, o Espírito Santo não poderia vir à terra. Amém? Porque enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo não poderia descer. Então era necessário que Cristo fosse para que o Espírito Santo descesse. E aí ele fala que qual é o papel do Espírito Santo? É convencer o homem de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. E aí convence o homem e o homem faz então aquilo que deve ser feito, que é o arrependimento diante de Deus. E aí no versículo 27, que ele viria novamente. Amém? Ele viria novamente. Lá em João, você vai ver que ele fala o seguinte: não vos deixarei órfãos, né? Enviarei o Espírito Santo, mas eu voltarei para vós. Então, a promessa da segunda vinda de Cristo está muito clara aqui a partir do versículo 27. Amém? Porque ele diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Por que na glória de seu Pai? Não é? Muitas pessoas elas não entendem esse termo. Por que na glória do seu Pai? Eu gostaria de, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo ele explica algo muito interessante aqui em Efésios. Você quer ver? Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, e ele vai, a partir do versículo 5, ele vai falar algo interessantíssimo, que aí você vai entender que quando Cristo é assento ao céu, ele recebe novamente a glória de Deus. Porém, essa glória de Deus que está em Cristo está no próprio corpo de Jesus que estava aqui na terra. Amém? Por quê, gente? Olha só como é que é interessante. Quando Cristo ele ressuscita com esse próprio corpo. Amém? Para mostrar para os discípulos as marcas. Amém? As marcas da crucificação para os discípulos. Quando ele é assento ao céu, isso é uma coisa que dá muito debate. Quando ele é assento ao céu, naturalmente ele é assento com o mesmo corpo, e aí no decorrer da caminhada, no decorrer da chegada dele ao céu, ele recebe mais uma vez a glória do Deus Pai sobre a vida dele, ao qual ele havia deixado ali. Amém? Só que quando João escreve o livro de Apocalipse, João ele vai olhar e ele vai ver o Cordeiro que foi morto. E ele vai reconhecer a Jesus. Quando Estevão olha para os céus, ele vê a figura do quê? A figura de Jesus, o Filho do Homem sentado à destra do Pai. Então, dá de entender que o corpo que Cristo está lá na glória
era o mesmo corpo, foi o mesmo corpo que ele estava aqui no céu, porém um corpo regenerado, um corpo transformado. Amém? E a única coisa que ficou nesse corpo foi as marcas, amém? Que ele havia sofrido aqui na terra. Isso é uma teoria, é uma base. Amém? Então quando ele fala que ele virá na glória do seu Pai, o porquê? Porque ele já tinha a glória de Deus sobre a vida dele. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai mostrar e enfatizar o que ocorreu para que Cristo pudesse vir à terra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então o que Cristo faz? Ele se esvazia da glória de Deus, amém? Se esvazia da glória do Pai e então vem à terra. Amém? Ele deixa a glória de Deus para Deus ali, naquele momento, e vem para a terra para poder se sacrificar em nosso lugar. E aqui em Mateus 27, capítulo 16, versículo 27, ele fala que ele vai vir na glória do seu Pai. Então ele não vai vir mais, vamos dizer assim, como um ser que irá trazer o perdão à terra, porque isso ele já fez. E aqui que muita gente não entende. Aqui que muita gente confunde. Porque ela pensa que quando Cristo vir novamente à terra, vai vir novamente para trazer o perdão. Não, o perdão ele já trouxe. O sacrifício que ele tinha que fazer aqui na terra, ele já fez. Não é à toa que a Bíblia fala que ele vai vir nas nuvens, ele nem vai tocar nessa terra. Amém? Ele vai vir sobre as nuvens para, vamos dizer assim, arrebatar os seus. Amém? Olha só, isso que é muito forte e que você precisa entender. A segunda vinda de Cristo será diferente do que a primeira vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, ele se esvazia da glória que ele tinha, deixa no céu e vem como figura de homem. Já na segunda vinda, ele vai vir com a glória do Deus Pai Todo-Poderoso sobre a vida dele. Então ele vai vir não mais para perdoar, mas ele vai vir para julgar. Amém? Ele vai vir para, vamos dizer assim, trazer o juízo. Mas para quem ele vai trazer esse juízo? Tanto para as pessoas que se converteram, se renderam a Cristo, quanto para as pessoas que não tiveram essa conversão diante de Jesus. Então Jesus ele vai vir, isso é notável. Às vezes muitas pessoas não acreditam na segunda vinda de Cristo, às vezes as pessoas acham que Cristo não vai vir mais, porque essa promessa já foi feita há mais de 2000 anos atrás e ainda não se cumpriu, entendeu? O que você precisa entender é que de uma maneira ou de outra, amém? Uma maneira ou de outra, ela vai se cumprir na vida do crente, na vida de todas as pessoas. Porque você tem um começo e você tem um fim, amém? No livro de Gênesis, quando você vê Moisés escrevendo no livro de Gênesis, ele fala sobre o princípio das coisas. E quando você pega em Apocalipse, Apocalipse vai falar sobre o fim, sobre o término de tudo que Deus havia prometido, ele vai cumprir em nossas vidas. Então, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ela é notável. Ela realmente vai se cumprir na vida de todos. Amém? E é isso que você precisa estar atento. Por isso que Jesus, ele mostra aqui no capítulo 16 o quê? Que você precisa entender para se salvar. Amém? Você precisa se renunciar. Você precisa tomar a sua cruz, ou seja, vencer o mundo, não um dia só. Lá em Lucas, vai lá, em Lucas você vai ver no versículo de número 23 de Lucas 9, ele vai falar assim, ó, tome cada dia a sua cruz, ou seja, você precisa cada dia tomar a sua cruz, você precisa cada dia enfrentar o mundo que você está. Você só não enfrenta o mundo que você está quando você morre, amém? Então você tem essa característica, você precisa enfrentar cada dia que passa, você precisa, vamos dizer assim, matar um leão, amém? Por dia. E qual que é esse leão? O leão é aquele que está tentando fazer com que você caia, amém? Tentando fazer com que você seja derrubado, né? Porque a Bíblia fala que o diabo ele vem como um leão, bramando, buscando a quem ele possa tragar, amém? Então o objetivo do diabo é fazer com que você perca o foco justamente dessa salvação eterna, amém? Perca o foco da segunda vinda de Cristo. O diabo não quer que você fique focado em que Cristo realmente vai
voltar e vai buscar a sua igreja. E uma diferença muito grande, você precisa entender que Cristo ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E a Bíblia fala que é uma igreja sem mácula, sem mancha. Amém? Então, ou seja, você precisa ver e entender que Cristo ele vai ser na sua vida até o dia do arrebatamento. Após esse dia, ele vai ser como um juiz. E é isso que a gente precisa entender aqui em nome de Jesus. Quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos que servir a Cristo, então, não é da maneira que nós estamos acostumados a servir. E servir a Cristo não é da forma que nós pensamos ou imaginamos. Servir a Cristo não é da forma que nós acreditamos que é. Por quê? Porque você vê muitas pessoas hoje, dentro do Evangelho, seguindo a Jesus de uma forma que não é apta com aquilo que Cristo nos ensinou. Por exemplo, existem pessoas dentro da igreja que elas querem servir a Cristo, mas continuar fazendo as obras da carne. Então não tem como isso acontecer. Não existe como isso acontecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito e a carne, elas não se dão, elas se batem todos os dias. Então não existe uma maneira de você conciliar a sua carne e o seu Espírito para entrar em comunhão para você continuar fazendo as obras dela. Não tem como. Amém? Em nome de Jesus. Porque as pessoas que elas entram dentro da igreja e recebem a Jesus, praticamente na vida delas não existem mais espaços para cometer tais coisas. Então isso significa que se eu me rendo a Cristo, se eu me rendo a Jesus, se eu me converto realmente a Cristo, então não tem espaço mais para a bebedice? Não tem mais. Se eu me converto a Cristo, me rendo a Jesus, não tem espaço mais ao vício? Não tem mais. Por quê? Porque a Bíblia fala que você se torna uma nova criatura. Amém? E esse é o legal, esse é o prazer de servir a Jesus. Porque nós devemos lutar continuamente para negar esses desejos que vêm sobre a nossa vida. Então, quando Cristo vir, ele vai vir justamente não da maneira que ele veio a primeira vez, mas ele vai vir em glória. Então, aquela glória que ele havia deixado ao Pai na sua primeira vinda, ele retomou e ele vai voltar em glória como juiz. Amém? E aí não vai adiantar você chegar e falar assim: puxa vida, mas eu preguei no teu nome, eu falei, eu fiz e aconteci. E aí Jesus vai olhar para você e vai falar para você: não vos conheço. Amém? Aí não vai adiantar. Porque Cristo vai direcionar isso para quem? Para quem justamente estava dentro da igreja, frequentava uma igreja, mas não frequentava de coração. Vamos dizer assim? Servia a Cristo da maneira que ele queria. Então Jesus ele relata muito forte isso sobre a sua segunda vinda aos seus discípulos. Então, a primeira ele prediz a sua morte, não é? Que ele haveria de morrer, não é à toa que ali tem até uma discussão entre ele e o apóstolo Pedro, e nessa parte do versículo 27, ele já prediz justamente, ele já promete aos seus discípulos que ele retornaria, que ele viria mais uma vez. Amém? Com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. E aqui é um ponto crucial para que nós possamos entender o que esse capítulo 16 de Mateus, ele nos fala, não é? Jesus ele não prediz apenas a primeira vinda dele aqui no capítulo 16, mas ele também fala em Mateus capítulo 24. Aí é uma discussão, não é? Vamos dizer assim, dos pós-tribulacionistas e dos antes-tribulacionistas, né? Que falam que Cristo virá, não é? E arrebatará a sua igreja, e que a igreja não passaria mais, não passaria pelo que Mateus capítulo 24 vem falar. Os outros falam que Cristo ele vai voltar depois, né, da grande tribulação. Então, olha, gente, aí você pergunta, mas e a sua opinião, Marcos? Qual que é? Em alguns versículos bíblicos, eu quero deixar bem claro isso para você, o seguinte. Uma vez fizeram essa pergunta e eu fiquei pensando, né, comigo mesmo. Eu falei assim, chega lá nos países em que as pessoas são perseguidas, né, em que as pessoas são caluniadas por amor ao Evangelho e até são mortas, e além dessa perseguição que elas estão passando, elas vão ter que enfrentar outras. Fala isso para elas lá, não é? Você não precisa falar isso aqui no Brasil.
Por quê? Porque no Brasil a gente é um país livre, então você pode falar o que você quiser, você pode falar que tanto que vai ter o arrebatamento antes, como pode falar que vai ter o arrebatamento depois. Mas e lá, no Oriente Médio, onde pessoas são mortas, onde na África mesmo, onde a pessoa ela enfrenta o próprio diabo, o próprio demônio vem sobre a vida dela. Isso é um desabafo que eu estou fazendo com vocês. Então vai lá nesses países, esses pastores e pregadores que falam que os crentes, que os cristãos terão que passar por essa tribulação, vai lá naqueles países e fala para eles que eles ainda vão ter que enfrentar ainda essa tribulação aí, se isso para eles como que vai soar no ouvido deles. Então eu acredito que seria um pouco de crueldade da parte de Deus fazer uma coisa dessa com essas pessoas que sofrem por pregar o evangelho, e nós sabemos que Deus ele não é dessa maneira. Deus ele não é cruel e nem carrasco nessa maneira de a pessoa já está passando a tribulação, já está passando a luta, já está passando a dificuldade, né, de estar enfrentando por causa que aceitou a Cristo. Eu não acredito que Jesus ainda vai permitir com que essas pessoas passem ainda por essa tribulação novamente. Então eu acredito, é a minha crença, que Cristo ele vai sim voltar antes, amém? Ele vai voltar antes, mas não vai haver um arrebatamento como muitas pessoas falam, um arrebatamento secreto, ao qual a igreja vai subir e ninguém vai ficar sabendo. A Bíblia fala que Jesus vai vir e todos os céus e toda a terra vai ver a vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo vai ser visível para todos, amém? E eu acredito que ele vai vir primeiro realmente para resgatar a sua igreja, porque a gente já está aqui, pode não estar sofrendo, vamos dizer assim, fisicamente, as dores fisicamente da qual a tribulação irá proporcionar para a vida das pessoas. Porém, nós estamos sofrendo as dores, vamos dizer assim, emocionalmente, porque nunca teve um índice tão alto de pessoas que sofrem com problemas emocionais, tanto fora quanto dentro da igreja, como está tendo hoje. Amém? Então, assim, a vida da pessoa, o que a pessoa está passando aqui na Terra, eu posso dizer para você que já é um grande problema, uma grande dificuldade. Famílias, né? Até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que enfrentam as suas próprias famílias, porque as famílias são de outras denominações, outras religiões, sofrem preconceitos porque elas receberam a Cristo, porque elas receberam a Jesus. Então, na minha crença, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, eu acredito que o arrebatamento será antes, e Deus nos irá tirar dessa terra antes, e nós não vamos ver o que vai acontecer aqui em nome de Jesus, porque nós vamos estar lá na glória do Senhor e vamos descer com Ele para julgar essa terra, e aí teremos a questão da conciliação entre aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação e não negaram a Cristo, não negaram ao Senhor e tiveram que pagar com a sua própria vida, amém? Terá o encontro dessas pessoas em nome de Jesus. Lembrando a todos vocês que há uma confusão que muita gente faz, que, por exemplo, as pessoas que receberem e que estiverem aqui nessa terra e que negarem o número da besta, que negarem, que escolher sofrer por amor a Jesus, vão pagar com a sua própria vida. Não haverá um segundo arrebatamento. Bem, essa pessoa não será tirada. O primeiro arrebatamento será quando Cristo levar o teu povo, o povo dele, para a igreja dele, para a glória. Amém? Porém, nós vamos estar esperando a questão das pessoas que estão aqui e serão mortas porque não negaram a Cristo e vão estar pagando com a sua própria vida em nome de Jesus. Aí sim, aí essas pessoas vão estar se ajuntando, e aí depois nós vamos ver aí o grande trono branco, Cristo vai descer, nós vamos julgar essa terra junto com Jesus, em nome de Jesus. E depois que houver tudo isso, nós vamos então estar ali com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, isso é uma visão pré-tribulacionista, ok? E é o que eu creio, e é o que eu acredito, e é o que, pelo que eu estudei, eu já vi sobre isso. Mas existem aqueles que são os pós-tribulacionistas, né? Existem também aqueles que acreditam que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. Então a Bíblia ela dá base para todos os lados, amém? Porém, o que a gente precisa entender é o seguinte: se Cristo vai voltar antes, se Cristo vai voltar no meio, se Cristo vai voltar depois, para nós não importa. O que importa é a nossa vida, se nós estamos realmente servindo a Cristo da maneira correta, se nós estamos nos negando.
porque se ele voltar antes, se ele voltar no meio ou voltar depois, eu quero estar com ele em qualquer circunstância, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós, para mim, pelo menos, não me importa o momento que ele vai voltar, porque a gente não precisa estar preocupado com isso, né? Com a volta de Jesus. Né? Existem muitos crentes que ficam preocupados, nossa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A gente só precisa fazer o quê? Alertar as pessoas que ainda não recebeu a Jesus. Mas se você recebeu a Jesus e você segue a Cristo da maneira que realmente deve ser seguido, amém? Renunciando o seu corpo, matando a sua carne, servindo a Deus da maneira que deve ser servido, então você não precisa ficar com medo da segunda vinda de Jesus, porque você irá subir com ele em nome de Jesus. E uma coisa você pode ter certeza, você tem que ter a certeza aí absoluta de que você realmente é salvo pela glória e pela graça de Deus. Então, meu querido, é por isso que eu não gosto de entrar em debate. A minha crença é o que eu falei para vocês, mas para mim não me importa o momento que ele vai voltar. Para mim importa que ele vai voltar sim. Amém? Ele vai voltar sim. Então o mais importante para mim é eu me preocupar com o quê? Com o que ele diz. O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a minha maior preocupação é com a minha alma, é salvar a minha vida e tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, alertando elas que Jesus está voltando, Jesus está às portas e ele precisa de pessoas que realmente sigam a ele, sirvam a ele e ministrem e preguem o evangelho de Cristo para que as pessoas possam entender, em nome de Jesus, que a única salvação e a única maneira de conseguir não passar pela segunda morte é recebendo Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu intelecto, em nome de Jesus. Amém? E o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que o primeiro é que Cristo realmente vai vir, não é? Com a glória do Deus Pai. Então ele vai vir com a glória do Deus Pai. E o segundo ponto, ele vai vir com os seus anjos, né? E então recompensará cada um segundo as suas obras. O que é essas obras, não é? Vamos lá em Efésios, para você poder entender. Efésios capítulo de número 2. E agora nós vamos destacar um ponto do que são essas obras que Jesus fala aos seus discípulos. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8 e versículo de número 9. O apóstolo Paulo ele vai falar à igreja de Éfeso o seguinte: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, por meio da sua crença em Deus. Amém? Então, por exemplo, você é salvo pela graça, mas você precisa crer, você precisa acreditar para você alcançar essa salvação. Então Jesus já fez o plano dele, já fez o trabalho dele aqui na terra, na primeira vinda dele, que foi morrer e trazer a salvação, trazer a graça aqui na terra. Depois disso, a graça já estando aqui na terra, você precisa crer nessa graça. Você precisa crer em Jesus Cristo. Amém? Então quando você crê em Jesus, você é salvo em nome de Jesus. Amém? E olha só, só levantando um ponto sobre essa questão da fé, em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6, ele vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então, ou seja, ele é recompensador daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que estão diante de Deus. Por isso que eu falo para você que servir a Deus não é fácil, você vai entender o porquê. Né? E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, ou seja, a salvação que Cristo quis mostrar para nós, a graça de Deus, não é por mérito da nossa obra feita aqui na terra. Então não é porque você faz uma boa ação, amém, que você vai para o céu. Não é porque você faz uma gratificação para alguém que você vai alcançar o reino. Não é porque você pratica as coisas aqui na terra que você deve praticar que você vai alcançar o Senhor. Não é? A gente tira um exemplo justamente do jovem rico. Quando Jesus virou para ele e falou assim: você tem praticado os 10 mandamentos, né? Não roubando, não matando, honrando teu pai e tua mãe. E aí o jovem rico vira para ele e falou: tudo isso eu tenho observado. Ou seja, essas obras da lei eu tenho feito, eu tenho cumprido, eu tenho procurado cumprir. Amém? E aí Jesus, olhando para ele, falou assim: então só falta uma coisa. Você pegar, vender tudo que você tem, deixando de lado a sua riqueza, e aí você vem e segue. Por quê? Porque Jesus viu no coração daquele jovem que o amor dele não era 100% a Cristo, mas o amor dele era ao dinheiro. Para ele, essa questão da vida eterna não tinha tanta importância
você está entendendo? Do que a sua riqueza que ele tinha. Então, a obra que Cristo fala que nós vamos ser julgados aqui é justamente o quê? O nosso testemunho de vida aqui dentro dessa terra. Como que você tem dado testemunho? A Bíblia fala que ai daquele que se dá o escândalo. Né? Então, que tipo de testemunho você tem sido aqui na terra? Em Atos, capítulo 1 e o versículo 8, olha o que ele fala. Atos 1 e o versículo de número 8. Olha o que ele diz. Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos, as últimas instruções antes dele subir ao céu, e ele diz aos seus discípulos o seguinte, ó, a partir do versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então olha só a necessidade do Espírito Santo. Então precisava vir o Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas de Cristo. O único que consegue fazer com que você seja testemunha de Jesus é o Espírito Santo. Então essas obras que Cristo fala aqui não são apenas obras sociais, mas são os testemunhos que você dá, aquilo que você dá da sua vida. Amém? Se você é uma pessoa que está dentro da igreja, se você é uma pessoa frequentadora de igreja, que vai, né, vamos dizer assim, bate o teu cartão na igreja, tudo, mas você continua praticando as obras da carne, então você não está dando testemunho daquilo que realmente Cristo quer que você dê. Então você vai ser julgado por isso. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja, mas você dá o escândalo para outra, e a Bíblia fala, ai daquele que vem o escândalo, não é? Então, se você provoca o escândalo, então você não está sendo testemunho de Cristo. Você não está sendo testemunho de Jesus. As outras obras é justamente a questão do amor. Será que o que você faz para outra pessoa, será que realmente condiz com aquilo que realmente você é? Ou condiz para que você mostre para as pessoas um status social? Será que realmente aquilo que você está fazendo, aquela boa ação que você está fazendo para outra pessoa, é justamente para que você possa receber a recompensa de Deus? Ou será que você está fazendo para reconhecimento do homem? Amém? É isso que você precisa entender. Quando Tiago ele fala assim, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, a sua crença em Deus, você está entendendo? A sua crença em Deus. E se você não tiver bom testemunho, não vai adiantar de nada. A sua crença em Deus, e se você não amar o seu próximo, não vai adiantar de nada. A sua crença em Deus, mas se você ser uma pessoa que está continuamente provocando, vamos dizer assim, provocando a sua carne, agindo da maneira que a sua carne está pedindo para você agir, então não condiz com a fé que você tem. Então você vai ser julgado. Então, ou seja, você será salvo se você continuar praticando as mesmas obras da carne? Não, não vai. Infelizmente não vai. Então, se eu estiver na igreja, não adianta só eu estar na igreja, não adianta só eu estar, entre aspas, servindo a Jesus. Se a minha vida não condiz com aquilo que é a minha crença, então, meu querido, não adianta. Se o meu caráter não condiz com o que a Bíblia fala, amém? Um caráter irrepreensível, amém? Então não adianta você estar dentro da igreja. Se você está dentro da igreja, mas você é uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não tem problemas emocionais, uma pessoa que tem problemas com a raiva, você que vive com raiva, vive com ódio, não consegue perdoar, entendeu? Não consegue amar o seu próximo, então você não está servindo a Cristo, porque Deus, ele é amor. Por isso que eu falei para vocês, né, e esse capítulo de número 16 de Mateus deixa isso bem claro, que justamente para servir a Jesus, se precisa analisar você e ver que realmente não é fácil praticar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aí você pega lá em Mateus, capítulo 7, e olha só o que ele diz no versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O pior vem agora, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E o 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenda que não é pecado. Amém? É iniquidade. Iniquidade significa ação contrária à moral e à religião. Então, ou seja, iniquidade é você ir contra aquilo que é se pregado, que é se mostrado e é ensinado. É você ir contra. Você está dentro da igreja, você está servindo a Cristo, porém você é uma pessoa iníqua. Você não aceita. Você aceita até um certo ponto, mas daquele ponto para lá, você não aceita mais. Você aceita até uma certa palavra. Você aceita quando a pregação, quando a palavra vem te exaltar, não é? Aí você aceita. Quando você está ali embaixo, que a palavra vem te exaltar. Mas quando a palavra vem te exortar, mostrar que se você não se render a Cristo, se você não se arrepender, você vai para o inferno, então você não aceita. Você não aceita largar as práticas da carne. Então eu digo para você, você realmente não recebeu a Jesus com todo o seu coração. E é essas obras que Cristo vai julgar. Quanto que você ama a outra pessoa? Quanto que você ama o seu irmão? Será que seu amor pelo seu irmão é maior do que o amor que você sente por você mesmo? Nós temos, no grego, nós temos 3 significados para a palavra amor. Tem mais, mas as 3 principais, que é o filo, o eros e o ágape, né? O filo é um amor de amizade, é um amor que você tem pelo seu amigo. O eros é um amor que você tem para o seu cônjuge ou sua namorada, não é? É um amor de atração física. E o ágape é um amor de entrega. Esse foi o amor que Cristo justamente mostrou na terra. E é esse amor que Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam ter quando ele falou assim: sereis minhas testemunhas. Então vocês vão testemunhar o quê? O amor. Jesus teve 12 apóstolos, né? Um deles acabou cometendo algo errado, né? Traiu Jesus e ele então se suicidou, né? Morreu. Então Jesus ficou com 11. Quando Cristo se encontra, né? Que Cristo ressuscita e retorna aos seus discípulos, ele se encontra com 11 discípulos. E um desses 11, que era o apóstolo Pedro, ele era um homem impulsivo, um homem que ele não media esforço, ele era um homem ansioso. E olha só como é que é interessante. Jesus pega a vida desses 11. Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele era mal visto pela sociedade, porque cobrador de imposto, além de cobrar o imposto indevidamente para Roma, eles tiravam lucro daquela cobrança. Então Mateus, ele era um cobrador de impostos, então era uma pessoa mal vista na sociedade. E Jesus pega esses 11 e transforma eles em discípulos, em apóstolos, ao qual ele ia propagar o verdadeiro evangelho. Qual era o verdadeiro evangelho? O amor de Cristo, o amor de Jesus, porque eles seriam testemunhas daquilo que ele havia visto. O que eles viram? Jesus morrendo na cruz e Jesus ressuscitado. Então a principal pregação do evangelho era o quê? Que Cristo veio, morreu na cruz, provou seu amor pela humanidade e ressuscitou ao 3º dia. E aí a continuação da propagação do evangelho era o seguinte, era trazer esperança. Nós temos esperança que Cristo vai voltar mais uma vez. E dessa vez vai ser uma volta para que nós possamos alcançar justamente aquilo que nós temos tanto lutado aqui na terra, que é a vida eterna com Deus em nome de Jesus. Outra coisa que você precisa analisar, que Jesus ele sempre mostrou que o que nós fizéssemos, que não era para que as outras pessoas ficassem sabendo, porque se as outras pessoas ficassem sabendo daquilo que eu estou fazendo, então eu receberia o galardão, a recompensa daquela pessoa, né? Então vamos lá, né? Eu vamos dizer assim, em off aqui, né? Eu particularmente sou mais a pessoa que trata a igreja em si do que fica mostrando para a sociedade um trabalho social, entregando comida para um morador de rua, pregando, vamos dizer assim, entre aspas, para um morador de rua. Eu sou mais aquela pessoa que tem uma igreja sarada, uma igreja que tem a 100% de certeza que será salvo, do que chegar e buscar lá fora vidas e pessoas que realmente você percebe e vê que não estão nem aí com o evangelho, entendeu? Como assim, Marcos? Infelizmente hoje, os pastores e pregadores eles estão mais preocupados com quem está lá fora do que quem está aqui dentro da igreja. Porque eles têm uma ideologia assim, quem está dentro da igreja já está salvo.
Quem está aqui dentro da igreja já tem conselho, já está ouvindo a palavra. Então, se não muda, então é paciência, é a vida da pessoa. Mas espera um pouquinho. Existem duas maneiras da pessoa mudar. Existe a maneira da pessoa mudar por intermédio da palavra de Deus e existe a maneira da pessoa mudar por intermédio da sua conversa com ela. Jesus não se importava com multidão. Jesus, para ele, tanto fazia pregar para 5.000 pessoas como pregar para uma mulher só quando estava lá no poço de Jacó, em Samaria. Olha só, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, aquele encontro revolucionou. E era uma pessoa, vamos dizer assim, religiosa também. Mas ela tinha muitas dúvidas e Cristo soluciona as dúvidas dela naquele momento. Então não adianta você procurar algo lá fora se a tua igreja, se o teu ministério, ele está indo em decadência. E aí na igreja a gente acaba se importando o quê? Em pedir ofertas, você está entendendo? Para poder sustentar obras, entre aspas, missionárias, entendeu? E esquece daquelas pessoas que realmente precisam, que são os membros dentro da igreja. Então cuide primeiro da sua igreja, tenha uma igreja sarada. Jesus primeiro cuidou dos 11. Olha só como é que é forte isso. Jesus primeiro cuida daquele que estava próximo dele. Cuidou dos 11 discípulos, dos 12, né? Mas um se perdeu. Mas assim, cuidou deles. Tratou deles. Curou as suas feridas. Para depois eles para depois eles ter que chegar e anunciar o evangelho. Você vai ver que se você cuidar das pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão ali todos os dias, se você cuidar daquelas pessoas, você pode ter certeza que aquelas pessoas vão dar mais frutos para a tua igreja do que se você saísse para a rua e ficasse falando, e ficasse entregando comida, e ficasse fazendo isso, ficasse fazendo aquilo. E o que eu fico mais impressionado é que a pessoa faz isso, tira a foto e posta nas redes sociais, esperando receber o galardão das pessoas que estão lá. Fala, nossa, olha que bacana essa igreja fazendo obra social, olha que lindo, porque hoje a sociedade ela vive dessa maneira, ela vive de status, mas Cristo mostra que nós não temos que viver de status. Olha aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo de número, capítulo 6, versículo 3, olha o que ele diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola que seja dada secretamente, então teu pai que vem em secreto te recompensará. Então você precisa fazer as coisas, você precisa praticar as obras de Deus aqui na terra, não com referência do que os outros vão falar ou vai pensar de você. Porque as pessoas, elas vão falar e vai pensar daquilo que você é, da maneira que você age, entendeu? Da maneira que você é testemunha. Se você é uma pessoa que vamos dizer assim, tem vários fatores. Se você é uma pessoa que serve a Cristo e você é uma pessoa assim que não se senta na roda dos escarnecedores, você não é uma pessoa que está em rodinha de piada, você não é uma pessoa que fala palavrão, você não é uma pessoa que bebe, que fuma, que xinga, que isso, que aquilo, então ali as pessoas vão ver a sua mudança. As pessoas não vão ver a sua mudança, você está entendendo? Você fazendo uma obra social para outra. Se você fazer uma obra social para outra e a outra pessoa vê, você está entendendo? Aquilo ali já não faz mais do que a sua obrigação. É isso que você precisa entender. Outra coisa que você precisa analisar na sua vida é que, por exemplo, quando eu recebo um elogio, eu sou elogiado, eu preciso ver como que aquele elogio vai cair na minha vida. Tem tudo isso. Então as nossas obras, elas são feitas por isso. Como que Cristo agia aqui na terra? Como que o Senhor Jesus agia aqui na terra? Ele agia com ordem, ele agia com testemunho, ele não dava escândalo, ele pregava a palavra, ele ministrava a verdade. Como que João Batista tinha a sua, vamos dizer assim, o seu caráter? Como que era o caráter de João Batista aqui na terra? Ele era um pregador do evangelho, ele seguia os princípios de que realmente Deus era fiel, de que Cristo era fiel à vida dele. Como que os profetas agiam aqui na terra? Como que Ezequiel, ou Daniel, ou até mesmo, vamos dizer assim, Jeremias, Isaías, como que eles agiam aqui na terra? Oséias, Amós, Miqueias, Malaquias, entendeu? Obadias, como que eles estavam aqui na terra? Como que eles agiam? Qual era o testemunho deles aqui na terra? Nunca eles fizeram, você nunca vê nenhum dos profetas fazendo algo para que eles pudessem ser glorificados, mas o que eles faziam era para glorificar o nome do Senhor. Então as suas obras têm que ser feitas mediante a glorificação do Pai, a glorificação de Jesus, não para a sua glória,
Porque o homem não tem que ter glória. Quem tem que sobressair na vida do cristão, entendeu? É Jesus Cristo. Então o que você precisa mostrar para as pessoas não é a obra social que você faz, mas é o testemunho que você dá segundo a Bíblia nos mostra. Por isso que eu falo, mais uma vez, servir a Cristo não é fácil. E aí ele termina o versículo 28, dizendo assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vai lá em Lucas, mais uma vez, capítulo 9, e o versículo 27. Ele diz assim: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O que quer dizer esse versículo, né? Porque os discípulos morreram, né? Como que pode? Eles vão ver a segunda vinda de Cristo. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que esse versículo tem ocasião na questão da transfiguração, que foi justamente Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração, a glória de Cristo ali, Cristo recebendo ali, vamos dizer assim, o corpo glorificado para conversar com Moisés e Elias. Amém? Então, outros falam que é justamente sobre a descida do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo desce e o reino é estabelecido. O que eu entendo desse versículo? Que Cristo estava querendo mostrar o seguinte, que muitos de vocês vão ver que o meu reino vai ser estabelecido, ou seja, vamos dizer assim, o templo vai ser destruído, as práticas do sacrifício animais, do sacrifício de animal, vão ser abolidas e o meu reino será instituído, ou seja, não precisará mais sacrificar animal, não precisará mais praticar, entendeu? As obras da lei, o que a lei falava, porque a lei, ela se cumpriu na graça. Então, a partir da graça, não teria mais a necessidade da lei. Amém? Porque a graça foi justamente estabelecida em lugar da lei. Então, é isso que a gente precisa entender, não é? Quando Cristo fala que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo, esses 2 mandamentos resumem praticamente os 10. Então, ou seja, na lei tinha-se os 10 mandamentos, mas na graça se resumem numa só palavra: amor. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo a Jesus, se eu amo ao Senhor Deus, então a lei já não predomina mais sobre a minha vida, e sim a graça de Deus. Então, se eu amo a Cristo, eu não mato; se eu amo a Cristo, eu não roubo; se eu amo a Cristo, eu não adultero; se eu amo a Cristo, eu não cobiço a mulher do meu próximo; se eu amo a Cristo, eu sou aquela pessoa que estou em plena comunhão ao Senhor. Então, esse versículo de número 28 e aqui no versículo 27 de Lucas 9, ele quer dizer justamente o seguinte, que é a instituição do seu reino, né? E qual é a instituição do reino de Cristo? É justamente fazer com que a pessoa alcance a salvação, a renovação da aliança de Deus para com o homem. Na primeira aliança era justamente o quê? Quando Deus vem para matar a humanidade, para acabar com a humanidade, então ele encontra Noé, e aí com Noé ele faz a aliança com a humanidade, declarando aquele que não haveria mais de destruir a terra daquela maneira. Amém? E aí quando chega em Moisés, Deus estabelece essa aliança justamente mostrando o quê? Que você precisa sacrificar um animal, você precisa praticar a lei, você precisa ser uma pessoa que esteja ali focado na lei. Amém? Mas quando Cristo vem, a nova aliança, o novo, vamos dizer assim, não o novo reino de Deus, mas a concretização do reino de Deus sobre a terra, amém? Sobre as pessoas, porque eu posso dizer sinceridade, com 100% de certeza, amém? Que o reino de Deus, ele é estabelecido em nós, amém? Então, quando você hoje recebe a Jesus, naquela época eram momentos específicos que o Espírito Santo descia sobre a terra, amém? Eram momentos específicos, por exemplo, na época de Sansão, não é? O Espírito Santo se apossava de Sansão em alguns episódios para que Sansão pudesse libertar o povo. Amém? Então, vamos dizer assim, a pessoa não tinha Deus dentro dela, mas ela conversava com Deus, os profetas conversavam com Deus. Então, assim, elas não tinham acesso a Deus. Por quê? Porque ela tinha um intermediador, que era justamente o sumo sacerdote, e o sacerdote ia lá, sacrificava o animal e fazia com que o povo era perdoado. Isso era na época da lei. Na época da graça, a Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vem fazer morada dentro de nós. Amém? Então esse é o reino de Deus.
Amém? O reino de Deus na vida do crente é justamente o quê? Justamente a questão da morada de Deus. Justamente ter Deus Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você. Então, hoje você não tem mais a necessidade de procurar um sumo sacerdote para sacrificar um animal. Amém? Então foi esse o reino estabelecido. Hoje você tem o quê? Pode dobrar o seu joelho e você tem acesso ao trono de Deus sem só você, com um simples ato. Vamos dizer assim, o próprio Jesus vai ensinar, aleluia, Deus é poderoso. O próprio Jesus vai ensinar em Mateus 6, e basta você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta, entendeu? E ali em secreto você busca Deus e em secreto teu Pai, o Deus Pai, vai te recompensa. Amém? Então, hoje você tem esse livre acesso, hoje o véu foi rasgado. Amém? Hoje você tem esse livre acesso. Então, esse reino que Jesus mostra aos seus discípulos é justamente que alguns, eles viriam essas práticas da lei justamente ser, vamos dizer assim, não abolidas, mas ser apagadas. Aí você pode falar para mim, Marcos, mas não existe mais essa prática das pessoas continuar sacrificando animais? Pelo que eu sei, não. Pelo que eu sei, acabou. Primeiro, que o templo foi destruído, então não tem um local mais específico, porque no local do templo de Jerusalém está ali a mesquita de Maomé. Então o templo foi destruído, a única coisa, o único pedaço, vamos dizer assim, que ficou do templo foi justamente o muro das lamentações. Então não tem mais a questão de você praticar um ritual. Eu fiquei sabendo que alguns sacerdotes ainda têm guardado algumas coisas justamente guardado para que quando pudesse ser feito o terceiro templo, né? E estão dizendo que vai ser construído o terceiro templo, eles possam colocar os utensílios ali nesse templo. Mas nós sabemos, né? E só vai acontecer isso aí quando o anticristo vir, né? Então é uma coisa meio complexa sobre isso. O que interessa é que o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra por intermédio da minha vida e por intermédio da sua vida. Amém? Então, alguns viram, quem viu isso acabar foi justamente o quê? Foi justamente o apóstolo João, amém? Foi justamente o apóstolo Paulo, foi justamente Pedro viu também isso acontecer, amém? Do templo ser destruído. Então assim, você vê que hoje, né, por isso que Jesus falou assim, não haveria de ficar pedra sobre pedra, né, que haveria ser de destruir em nome de Jesus, e foi aí no ano 70 quando se levantou o imperador lá e acabou com Israel, e aí teve até que algumas pessoas fugirem, né, alguns israelitas fugirem de lá, porque a perseguição foi terrível, amém? Então é isso que a gente precisa entender. Então eu encerro essa aula, eu encerro esse curso, dizendo para você mais uma vez, que servir a Cristo não é fácil. Servir a Jesus não é fácil. E não é da nossa maneira. Amém? Servir a Cristo requer renúncia. Servir a Cristo requer você enfrentar a sua carne todos os dias e você renunciar a ela. Servir a Cristo requer você perder a sua vida por amor de Cristo. Não é literalmente você morrer, mas é você sacrificar, você mortificar, você matar, esmiuçar a sua carne todos os dias por amor a Cristo. É você renunciar àqueles desejos, amém, que você tinha antigamente, no passado. É você renunciar àqueles desejos, é você matar esses desejos todos os dias na sua vida por amor a Jesus, porque você sabe que vai ter uma recompensa. Servir a Cristo é você se preocupar intensamente com a salvação da tua alma, com a salvação do teu espírito. Porque o teu espírito, eu posso dizer uma coisa para você, ele da mesma maneira que saiu de dentro de Deus, amém? Da mesma forma ele vai voltar para Deus. Então é isso que você precisa entender, amém? Então servir a Cristo requer isso. Servir a Cristo requer você não se mostrar para as outras pessoas que você está fazendo uma obra social, ou você se mostrar, se aparecer para as outras pessoas, para que as outras pessoas venham te trazer elogios. Mas é você fazer aquilo porque você ama a Cristo, porque você ama Jesus, porque você teve uma vida transformada. É fazer essas obras para mostrar para as pessoas o tamanho do seu amor por Jesus Cristo. É você perdoar, é você amar as pessoas, é você olhar para as pessoas não com um olhar de raiva, não com um olhar de ódio, mas com um olhar de amor. É você examinar a tua vida, é você ver a tua vida, se realmente ela está condizendo com aquilo que você recebeu a Cristo. Porque quem recebe a Jesus não sofre com problemas emocionais. Quem recebe a Cristo não sofre com depressão. Quem recebe a Cristo, por que não sofre com depressão? Depressão é uma tristeza enorme da alma. E quem recebe a Cristo recebe a alegria. Então a alegria ela é contagiante. Quem recebe a Cristo não se preocupa com o que vai acontecer ou deixar de acontecer no futuro.
não sofre com ansiedade. Quem recebe a Cristo, eu estou dizendo com o âmbito emocional, mas quem recebe a Cristo, ela tem a certeza absoluta na vida dela que quando Cristo voltar, seja antes da tribulação, seja no meio da tribulação, seja no fim da tribulação, ela não vai negar a Cristo, ela vai continuar carregando a sua cruz e negando o mundo, amém? Para chegar a Jesus. Se Jesus vir antes, se Jesus vir no meio, vir depois, ela não se importa. O que ela importa é que a vida dela está consagrada diante de Deus e ela vai subir com Deus em nome de Jesus. Então você não tem que se preocupar com o dia que Cristo vai vir, com a maneira que Cristo vai vir em nome de Jesus. Você tem que se preocupar com a tua vida, você tem que se preocupar com a tua alma. É isso que Cristo fala, amém? E por último, o reino de Deus, ele foi constituído dentro de nós. Uma coisa que eu ouvi há uns anos atrás, no curso ao qual eu fazia de teologia, é o seguinte: Deus criou os céus e a terra para que o homem habitasse. E Deus criou o homem para que Deus habitasse. Então, naturalmente, você, eu, somos os céus e a terra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu encerro esse curso justamente falando para você. A escola vai continuar, nós vamos ter outros cursos aqui, mas eu encerro essas aulas que nós tivemos aí durante 3 semanas, 4 semanas. Eu encerro dizendo para você: não sirva a Jesus da sua maneira. Não sirva a Jesus da maneira que você acha que é. Mas sirva a Jesus conforme o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Porque se nós servirmos a Deus conforme a palavra de Deus nos mostra, então nós alcançaremos aquilo que nós estamos buscando. E é o quê? Justamente alcançar o novo céu e a nova terra, em nome de Jesus. Amém? Então eu me despeço de vocês. Eu espero tremendamente, gente, mas tremendamente mesmo, que você, essas 4 semanas que nós ministramos essa palavra sobre como servir a Cristo, eu espero que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração. E você que perdeu as outras aulas, dá uma olhada lá. Tem muito conteúdo, O meu professor de teologia ele sempre falava que um versículo você consegue puxar uma pregação de 5, 6, 7, 10, 15, 20 dias. Porque é muita revelação, porque um versículo só da Bíblia é muito rico. Amém? É muito rico demais. E foi o que nós fizemos durante essa trajetória desses 4 domingos, em nome de Jesus. Então, você que gostou dessa palavra, você que gostou desse ensinamento, compartilhe em nome de Jesus com mais pessoas, amém? Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, para que essas também possam ter o mesmo encontro com Cristo que você teve. E se você, por intermédio dessa mensagem, teve um encontro com o Senhor, deixe nos comentários, fale nos comentários: Marcos, pois é muito importante para mim saber o que aconteceu com você durante essas mensagens. Fala para mim: Marcos, olha, essas mensagens, Deus usou a tua vida para eu ter uma mudança de vida. Amém? Porque o que importa para mim é que a tua vida seja transformada pela palavra e pelo amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, em nome de Jesus. E muito importante, ative o sininho, porque nós sempre estamos postando vídeos no decorrer dos dias, e esses vídeos eles estão aí em nome de Jesus e chegam aí na tua notificação. Então ative o sininho em nome de Jesus. Lembrando todos vocês que na segunda-feira, amanhã, nós temos a nossa live às 9h30 da noite. Nós estamos falando um pouco sobre batalha espiritual, amém? Então você que gostaria de fazer parte dessa live, venha com a gente em nome de Jesus, 9h30 da noite, na segunda-feira, todas as segundas-feiras. E todos os sábados nós temos um encontro no TikTok, amém? É um culto de ação de graças diante de Deus que nós fazemos todos os sábados às 18 horas. Então lá vai ter louvor, vai ter adoração em nome de Jesus. Então você que não tem o meu TikTok, como eu falei, vai estar aqui na descrição do vídeo, amém? Em nome de Jesus, na descrição do vídeo, no rodapé aqui do vídeo vai estar o meu TikTok. Você que ainda não me segue lá, siga em nome de Jesus, amém? Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante. E eu faço um convite para vocês: vamos ganhar almas para Cristo, amém? Vamos ganhar almas para Jesus. Deus ele nos proporcionou em dar a internet, em ter a internet, para que não só propaguemos porcariada, porque hoje na internet tem muita porcariada, mas também que propaguemos o nome de Jesus por toda essa terra. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo domingo, um novo estudo aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.